graça, reino de glória. Lucas 11, verso 1, está escrito assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Presta atenção, Jesus foi orar, seus discípulos acompanham, e um de seus discípulos quer aprender: eu quero orar igual você ora, Jesus. Eu quero me derramar como você se derrama, eu quero me entregar como você se entrega. Irmãos, a pergunta que eu quero fazer para vocês, e a razão de eu ficar em Lucas e não em Mateus, é por causa do verso 1. Jesus, em Mateus, já entra ensinando como eles devem orar. Em Lucas mostra que um discípulo provoca isso. Ele pede: me ensina a orar como o Senhor ora. A pergunta é: a igreja de hoje ainda quer aprender a orar? Ou a igreja de hoje só quer aprender a receber bênçãos? A igreja de hoje ainda quer aprender a orar, porque a gente precisa entender que oração, em primeiro lugar, é uma entrega que eu faço a Deus. Mas a gente gosta de receber os benefícios. Eu quero um lugar que é legal, que tem os benefícios que eu gosto, que tem as atividades que eu gosto. Mas você não quer um lugar para aprender a orar? Mas não, orar eu oro já, não preciso aprender a orar. Um discípulo de Jesus reconheceu que ainda não sabia orar. Um discípulo de Jesus. Sabe o que é isso aí? É que discípulo de verdade sabe que ele está em processo. Ele está sendo aperfeiçoado, ele está crescendo, ele está avançando. Ele precisa aprender mais. E ele quer aprender sobre intimidade. Porque oração é aquele momento que Jesus até vai falar em Mateus 6,6. Quando você orar, entra no teu quarto e seja íntimo do Pai. Nós precisamos ser esses que chegam a Jesus e Jesus: me ensina a orar. Verso 2 vai dizer: e ele lhes disse: quando orardes. Aí Jesus já não fala para ele, não está escrito e ele lhe disse. Jesus aproveita a necessidade de um para abençoar a todos. Irmão, você chega aqui com uma necessidade, você em casa orou e disse: Deus, me deu uma resposta. Deus coloca uma palavra na minha boca que abençoa você e todos os demais que estão aqui. E Jesus lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, porque o Pai não é de um, é nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu. Provavelmente domingo que vem eu vou falar sobre isso. Venha o teu reino para que o teu nome seja santificado. É poderosa a mensagem. Santificado seja o teu nome, venha o teu. Não, essa tem que ser forte, com toda a alma, com toda a vida, com toda a sede que você está de Deus. 1, 2, 3. Não dá para ser melhor, agora vai. Venha o teu reino. Quando você entrar na tua casa hoje, você entra e diz: venha o teu reino, Senhor, sobre a minha casa. Quando for trabalhar amanhã, diz: venha o teu reino sobre o teu trabalho. Você tem dificuldade, às vezes você diz: pastor, eu sou muito nervoso no trânsito. Quando entrar no carro, diz: Senhor, venha o teu reino sobre mim agora que eu vou dirigir. Pega os maiores desafios da tua vida e faça essa oração: eu vou fazer isso agora, Senhor, que o teu nome seja santificado e que venha o teu reino. Senhor, eu vou ter uma conversa séria com alguém, que o teu nome seja santificado e que venha o teu reino. Senhor, eu preciso amar, eu preciso perdoar. Senhor, eu vou trabalhar. Senhor, eu vou fechar um negócio. Senhor, eu vou cuidar de alguém. Que o teu nome seja santificado e que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como no céu. Nós queremos que venha o reino mesmo? Quarto, eu falei muito disso. Nós queremos de verdade. Eu não vou falar muito hoje, porque eu tenho bastante coisa para tratar com vocês. Mas nós queremos mesmo que venha o reino? Porque quando vem o reino do céu, vai conflitar com o reino da terra. Os interesses, os valores, a visão é diferente. Quando Deus criou o mundo e introduziu o homem, Deus introduziu o reino dele junto. Mas ele disse para o homem: olha, pode. Deus começa falando do quê? Pode comer de toda a árvore do jardim livremente, à vontade. Mas o nosso foco é naquilo que não pode. Deus criou o homem e disse: não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Deus criou o homem e disse: você pode comer tudo. Vírgula. Mas tem uma que você não pode comer. Se você comer, você morre. Se você comer, você passa a não ser mais governado pelo reino do céu. Porque o reino do céu é um reino de fidelidade.
Gente infiel não consegue andar no reino. É um reino de lealdade. É um reino de obediência, submissão e de verdade. E Deus fala com Adão: pode comer de tudo livremente à vontade, só não coma dessa aqui. O resto fica à vontade, é tudo seu. Eu estou te dando muita coisa e estou te pedindo tão pouquinho. É assim que Deus governa. Ele nos dá muito mais do que Ele nos pede. Mas nós somos tão carnais e agarrados no reino da terra, que a gente só olha o que Deus está nos pedindo. A entrega de 15 minutos de oração, a entrega de leitura da Bíblia. Tem gente que começou a ler a Bíblia com a gente no início do ano e já parou, porque achou que era muita coisa, entregar 25 minutos, 20 minutos, nem isso, do seu dia, para ler a Bíblia, e já abandonou a leitura da Bíblia, e diz que ama o Pai, mas não quer conhecer a vontade do Pai, que está registrada na sua palavra. Irmãos, governados pelo céu, nós passamos a ter interesse pelas coisas do céu, mas governados pela terra, só a terra nos interessa. A pergunta é: o que realmente faz a nossa cabeça? O que realmente enche nossos olhos? O que realmente mexe com o nosso coração? O céu ou a terra? Nós precisamos viver com os pés na terra, mas com a cabeça e o coração no céu. Eu estou andando aqui, mas o meu coração e a minha mente estão pensando: ah, Senhor, vai chegar o dia em que eu vou habitar contigo eternamente, e aí vai ser só glória. Mas enquanto eu estou aqui, venha o teu reino sobre mim. Senhor, me deixa aí treinando como é que vai ser aí. Irmãos, em nome de Jesus, que esse mês seja um start para muitos, que seja uma volta para outros, e que seja a continuidade para aqueles que vinham mantendo. Eu quero viver governado pelo reino dos céus. Eu quero viver governado pelo reino de Deus. Reina sobre nós, Senhor. Mas quando vem o reino dele, o nosso começa a conflitar, entra em colapso, e a gente precisa abrir mão, porque Ele nos deu o arbítrio, poder de escolha. A gente precisa escolher obedecer, honrar, servir, amar, perdoar, praticar o que o reino diz. E aí, hoje nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Nós vamos falar sobre esse reino de graça e esse reino de glória. Jesus veio e implantou aqui na terra um reino de graça. Quem está debaixo da graça de Deus aqui, dá um glória a Deus. Ele implantou esse reino no coração dos homens, mas Ele voltará, Ele prometeu voltar para nos levar para um reino de glória. Mas quem rejeita o reino da graça, o reino da graça é como um passaporte para acessar o reino da glória. Se eu não receber o reino da graça, se eu não permitir que Ele estabeleça sobre mim um trono de graça, eu não tenho acesso ao reino de glória. A primeira lição que a gente aprende na mensagem de hoje: venha o teu reino, clamando. Primeira lição é: venha o teu reino. Não é uma oração passiva, onde eu oro, cruzo os braços e fico esperando. Ah, Senhor, vem o teu reino, estou aqui na rede, traz água de coco aí, filho. Não é nada disso. Dizer vem o teu reino é declarar guerra. A sua carne vai dizer não, o mundo vai dizer não, o diabo vai dizer não, alguém vai encostar em você e vai dizer: deixa de ser besta, não, você tem que dar o troco, para de ser bobo, esse negócio de amar todo mundo, de igreja, de Deus, calma, para, você também é humano, Deus entende, não tem nada demais. Vem o teu reino definitivamente não é uma oração passiva, é atitude. Vem o teu reino não é uma oração passiva, mas um compromisso com a implantação dos valores, e eu poderia ainda dizer da cultura do reino de Deus na terra. Quando eu oro, venha o teu reino, eu não posso ficar esperando que as coisas aconteçam num simples passe de mágica, mas eu preciso reconhecer que eu estou assumindo um compromisso. Senhor, quem olhar para mim precisa enxergar um pouquinho do que é o reino dos céus. Quem olhar para mim precisa enxergar que há alguém na terra andando, governado por Deus, cheio do Espírito Santo, apaixonado por Jesus.
Venha o teu reino é dizer, Deus, quando olharem para mim, vão ver um comportamento e um padrão diferente, porque os valores são de cima e não de baixo. Venha o teu reino definitivamente não é uma oração passiva. Não é uma oração que você faz e espera acontecer. Mas é uma oração que nós fazemos, venha o teu reino, e nós começamos a ser governados pelo reino, a conhecer as estruturas do reino, a conhecer as orientações do reino, e agora eu vou agir como se age no reino. E como é que age no reino, Jesus? Por isso eu preciso conhecer. A Bíblia diz, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu tomo conhecimento da palavra e do poder de Deus, eu passo a ser governado pela palavra e pelo poder de Deus, e em nome de Jesus, que esse seja o tempo de eu e você e a nossa família sermos governados pela palavra e pelo poder de Deus. Chega de errar por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Eu quero esse governo na minha vida. Começa a declarar, a trazer isso. Eu quero esse governo. Olha, por mim mesmo eu ia me vingar, mas por causa do reino eu vou perdoar. A palavra me convenceu, a palavra me transformou. Mas eu não consigo, pastor, o poder de Deus me impactou. Agora eu consigo. Por isso eu preciso conhecer a palavra e o poder. Porque mesmo conhecendo a palavra, às vezes eu não consigo. Aí o poder vem e torna possível o que era impossível. Porque os impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Perceba que tudo aquilo que a gente argumenta com Deus, que a gente não pode, que a gente não consegue, é porque é meu jeito, é porque eu sou assim, eu, todo o nosso eu precisa se sujeitar ao governo dele. Quando se sujeita ao governo dele, das duas uma, ou a gente vai mudar só pela revelação da palavra, ou a gente vai ser mudado pelo contato com o poder de Deus, que emana da palavra. Enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto você lê a palavra, enquanto você ora a palavra, o poder de Deus está sendo liberado sobre a sua vida, liberado sobre a sua casa, e coisas estão acontecendo para transformar a sua vida em uma vida governada pelo reino, e não mais pela carne. Está claro até aqui? Não é oração passiva, não é eu jogo para Deus e fico esperando. Eu assumo a minha responsabilidade. Como eu ministrei na quarta, e quero te encorajar mais uma vez a assistir. Eu sou embaixador de Deus na terra, todo cristão é. Eu agora preciso carregar sobre os meus ombros o peso da graça e também da glória de Deus aqui. Eu preciso que esse reino de graça seja visto, notório em mim, para que o reino da glória seja implantado também na vida dos outros. Graça e glória vão caminhar lado a lado. É um compromisso de agir colaborando com o anúncio dos padrões e valores do reino aqui na terra. Mas colaborar com esse anúncio não é só falar, digitar um texto bonito, gravar um vídeo bacana, mas é principalmente se comportando a ponto de alguém dizer, você não é desse mundo. Verdade, eu só estou aqui, mas eu sou do reino dos céus. Eu fui criado nele, por ele e para ele. Estou aqui de passagem, mas como Jesus disse, vim do Pai. Vou completar minha carreira aqui, mas eu vou voltar para o Pai. Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Guardei o meu passaporte para voltar para junto do Pai. Meu irmão, o reino de Deus é um reino de fé. E nós precisamos nos abrir para que Ele governe. Acima dos valores e padrões do mundo e da terra estão os valores de Deus. Quando a gente fala sobre não ser uma oração passiva, nós precisamos ser transformados. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com quem? Com Cristo. E vivo não mais eu,
Ah, eu, pastor, sabe? É porque eu e eu. Vamos ler a Bíblia. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Trazendo aqui para a nossa série de ministrações, Reina sobre Nós, é mais ou menos assim, ó. Já estou crucificado com Cristo, e reina, não mais eu, e governa, não mais eu, mas Cristo reina sobre mim, Cristo governa sobre mim. Estou falando alguma bobagem? Dá para a gente trocar o vivo pelo reina, pelo governa? Dá ou não dá, gente? Viver é maior do que reinar e governar? Sim, viver. Ué, se Cristo vive, então, se Ele vive em mim, se Ele é tudo em mim, Ele reina, Ele governa. Aí diz ainda, e a vida que agora vivo, olha só, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou a ponto de morrer por mim. Ai, pastor, conheci um rapaz que ele disse que me ama. Ele está disposto a morrer por você? Não, para as mocinhas já vai esse recado. Porque a Bíblia, o quê? A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tem que estar pronto para morrer por ela se for preciso. Não, pastor, quando o bicho pega ele fica com medo, esconde. Eu que tenho que defender. Foge, que é laço, varoa. Foge, enquanto é tempo. O cabra não encara nem os B.O. dele, é frouxo. E diz que quer casar com você, namorar com você. Primeiro ele tem que virar homem. E eu não estou falando nem de ideologia, eu estou falando de comportamento, de assumir sua bronca, assumir sua responsabilidade. Jesus morreu por mim, deu a vida por mim, isso é amor. Isso é amor. Isso é. Ele me amou a ponto de se entregar, de sacrificar. E agora eu quero fazer restrições sobre onde Ele pode dar opinião na minha vida. Eu quero criar restrições sobre o que Ele mandou eu fazer e não fazer. Não, Jesus, só que eu não concordo, só dá licença que eu vou arrancar essa página da minha Bíblia. Irmão, tem gente que se for assim, vai andar com a Bíblia leve pra caramba, vai ter meia dúzia de páginas, Salmo 23, Salmo 91, e olha lá, porque o Senhor é meu pastor, Ele com o cajado que direciona. Quando a pessoa estuda mesmo que o Senhor é o seu pastor, muitos não querem mais fazer a oração, Senhor é meu pastor. Tem gente que vai ficar traumatizado com a oração do Pai Nosso, quando fala, vem o teu reino, então eu não posso ser mais do meu jeito. Não, é Ele que governa. Agora os valores, os tributos, o horário de ir e vir, o que pode fazer, o que não pode, é tudo determinado pelo governo. Aí quando a pessoa entende isso, que agora é Deus que vai governar, aí ela fala assim, eu não quero tanto que venha esse reino. Eu pensei, pastor, que venha o teu reino, era uma oração passiva, eu oro, Deus faz tudo, aí vem o reino de Deus na terra. Irmão, eu não gosto de ficar falando, mas é só para dar um exemplo, tá? Tem gente que pensa, irmão, que é igual a revistinha do Testemunha de Jeová. Vem o teu reino, aí vai ver lá o tigre, o leão, as crianças, todo mundo em volta, tudo junto brincando. Não, meu irmão. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista, Jesus falou, se faz violência pelo reino de Deus. Há uma guerra acontecendo, há uma guerra no mundo espiritual para que você não estivesse aqui. Há uma guerra para muitos que estão em casa. Tem gente que eu dou uma palavra como pastor, a pessoa não dá crédito nenhum, eu vou fazer o quê? A pessoa continua no mesmo argumento dela, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar orando, amando e intercedendo, mas a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Eu vou até onde me permitir, porque Jesus também é assim. Eu não posso ser maior que Ele, ninguém é. Nós temos o arbítrio, nós temos o poder de decisão. Eu não quero que venha esse reino e me governe, tá bom, eu não quero que ninguém me dê direção, eu não quero que ninguém, não, eu faço do meu jeito, porque Deus entende, Deus sabe. Esse negócio de Deus entende, Deus sabe, são palavras inimigas do reino de Deus, porque 99% das vezes serão usadas para justificar governo da carne, governo das nossas emoções, governo do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, de qualquer coisa, menos da palavra.
Porque quando eu estou justificado pela palavra, eu não preciso falar que Deus entende, eu digo está escrito. Quando eu sou governado pela palavra, eu não preciso falar Deus sabe, eu digo está escrito. Irmãos, nós precisamos dessa transição. Menos eu acho, eu penso, eu sinto, é meu jeito, é meu temperamento, é meu horário, Deus sabe, Deus entende, não tem nada a ver, e mais está escrito, está escrito, está escrito, é a Bíblia que diz, Deus falou, eu creio, e a verdade vai libertar, e a verdade vai transformar, e a verdade vai abençoar, porque ela é o poder de Deus operando em nós. Quando a gente precisa justificar demais, é porque não estamos vivendo no governo de Deus. Porque no governo de Deus a justificativa é um versículo, um pedaço da palavra, um contexto bíblico, mas dentro do contexto, não foge, não distorce. Quando a gente precisa argumentar muita coisa, a gente saiu do que está escrito, e a gente precisa tentar convencer. Escolhe quem você quer de advogado. Ai, Jesus, anota isso aqui é sério. Tome uma decisão séria hoje e escolha quem você quer como advogado da sua vida. Você mesmo, seus amigos, as pessoas que te influenciam ou Jesus. Os dois não dá, você vai poder ter um advogado. Se é Jesus, a forma dele defender é pelo que está escrito, é pela palavra. Agora, se é você, se são os amigos, se é a influência do mundo, aí tem aquele monte de argumento. Escolhe hoje, você vai ser justificado para tomar suas decisões, para viver a sua vida. O Jesus, o advogado que deixou a palavra, o manual de defesa, o manual de libertação, de absolvição. A gente não merecia, mas pela palavra ele nos absolve, ele nos santifica, ele nos perdoa. Ou você escolhe advogar para si mesmo. Eu não quero, eu não sou bom advogado, e não estou falando de advogar, eu me rendo ao governo e à defesa de Cristo sobre a minha vida. Perceba que quando a gente fica gastando tempo tentando ser advogado de si mesmo, ou arrumando pessoas para nos defenderem com argumentos, ou nos apoiando nos argumentos dos outros, nós estamos dizendo que Jesus não é um bom advogado. Só que no dia do juízo final só Ele pode nos julgar. Hoje Ele pode nos absolver como advogado, interceder por nós. Ele pode nos dar os parâmetros certos para a gente chegar naquele tribunal e dizer, estou absolvido. Por quê? Porque o preço foi pago e eu comecei a andar debaixo do reino da graça de Deus. Escolha decisões importantes na vida, decisões importantíssimas. Olha o que diz Colossenses 1. Um pouquinho para frente, você está em Gálatas, você vai passar Efésios, Filipenses, aí já é Colossenses. 3 livros à frente. Capítulo 1, eu vou ler na NVI, por favor. Nós precisamos aprender a orar como Paulo. Não sou mais eu quem vive, é Ele que me governa. Chega desse negócio de mais eu, meu jeito, eu acho. Ai, mas Irmãos, semana passada eu fui dormir 10 e pouco da noite. Só Deus para fazer um negócio desse na minha vida? Ele governa. Aí eu vi, comecei a ir dormir meia-noite, 1h, fiquei feliz. Aí depois teve um dia que fui dormir às 4. Porque também, mas estou na manto. Ele que sabe, Ele que manda, Ele que governa. Às vezes eu faço assim para dar uma descontraída, uma aliviada. Deixa Ele governar tudo. Colossenses 1:27, olha aqui, vou ler na NVI. Está escrito assim, ó: a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo, onde? Em quem? Em vocês. Ou se você estiver lendo na Almeida, vai dizer Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, nós precisamos como Paulo. Lembra que o Paulo disse, não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Aí Paulo escreve à igreja de Colossos dizendo, olha, Deus quis manifestar o Filho dele, não só ao povo judeu, mas também a nós gentios. E Cristo em nós, Cristo governando a nossa vida, Cristo no lugar do Rogério. Como é que é o Cristo no lugar do Rogério? Eu queria governar a minha vida, eu queria governar a minha agenda, meu tempo, minhas prioridades, meu comportamento, meus padrões. Mas agora eu deixo Cristo em mim. Cristo em mim responde, eu faria uma coisa, mas Cristo faz outra, então é melhor que Ele faça, eu quero do jeito que Ele quer. Só assim há esperança. Quem não tem Cristo em si não tem uma esperança firme, verdadeira, duradoura. Vai ter alguns flashes de esperança, mas não vai ter uma esperança verdadeira.
Talvez você diga: pastor, eu estou passando pelo momento mais difícil da minha vida. E eu digo para você que Cristo em você é a esperança de um tempo glorioso que está por vir. Cristo em mim e em você, na mais densa, mais pesada e intensa tempestade da vida, Cristo em nós é a esperança de dias gloriosos, porque depois da tempestade ainda virá a bonança. Mas a esperança é Cristo. A esperança para um pecador como eu, tem outro aqui? É Cristo. Eu não tenho outra esperança. Não, eu tenho uma pessoa que é muito legal, gosta muito de mim, que bom. Mas com todo o amor que ela tenha por você e bondade que ela tenha, ela não consegue nem pagar os próprios pecados. Às vezes a gente quer se apoiar em alguém. Mas irmãos, por melhor que alguém seja, ninguém, não há um justo. Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer, que fizesse sempre o bem e nunca pecasse. Todo mundo precisava que alguém pagasse a conta. Cristo é em nós a esperança que essa conta está paga e que dias melhores virão. Alguém crê e espera isso, dias melhores? Sem Cristo, nós em nós, eu por mim mesmo, não tem esperança nenhuma. A minha esperança é o Senhor. Alguém mais pode dizer? A minha esperança é Jesus. Olha o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 7, verso 24. Põe aí rapidinho que eu já leio. Põe na Almeida mesmo. Ou pode deixar aí, tudo bem. Miserável homem que eu sou. Paulo, gente, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa. Quando eu leio Paulo falando essas coisas, eu falo: Paulo, você não podia ter falado isso. Porque quando eu vejo o que Paulo fez e olho o que Rogério, eu falo: se Paulo era um miserável, eu sou candidato a miserável. Não cheguei nem nesse nível, miserável. Como é que é menos que miserável? Eu sou a mosca que pousou, perdão da palavra aqui, no cocô do miserável. Porque quando eu vejo Paulo acorrentado dando glória, Paulo preso dando glória, Paulo isso dando glória, e a gente fala assim: não gostei, não quero, fiquei magoado, Deus, põe outro no meu lugar, vou mais não me cumprimentaram direito, ninguém falou comigo assim direito, é que eu não senti, aí eu ia lá servir, mas assim, pessoal, não me cumprimentou direito. Paulo falou: vou pregar na prisão porque todo mundo me cumprimentou bem, todo mundo me tratou bem, fui bem recebido, fui bem acolhido. Pelo amor de Deus, eu não estou falando contra ser bem acolhido. A igreja é um lugar que tem que acolher mesmo, em amor, em graça. Mas pelo amor de Deus, alguém consegue ver Paulo servindo só porque todo o ambiente que ele estava era bom e conveniente? Ele serviu porque ele tinha um chamado, e porque Cristo passou a governar a vida dele de verdade. Nós nos inspiramos em homens assim? Amém? E esse homem diz que ele é miserável. Miserável homem que sou. O que Paulo está dizendo? Ele está fazendo um charminho para todo mundo dizer que ele é bom? Não, sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço que eu não tenho capacidade nenhuma. Tudo que eu faço é por causa do governo dele na minha vida. O que Paulo está dizendo é: eu posso estar sendo brilhante. Ele vai defender o ministério dele, seu ministério, seu apostolado, porque alguns questionam, colocam em xeque seu apostolado. No final ele reconhece que também aquilo era bobeira, não precisava ter brigado por causa daquilo, podia ter deixado de lado, mas ele vai defender seu apostolado no começo. Mas tudo que ele vai defender, ele defende porque Cristo está nele, governando a vida dele. Irmão, fica tranquilo, se Cristo está governando, Ele sabe colocar as coisas no devido lugar. Ele é especialista em colocar o caos em ordem. Nós não somos. Às vezes a gente vai tentar pôr a mão, fica pior. Gente, sabe, isso aí é igual aquela torta que você errou uma coisa, esqueceu uma coisa, vou tentar consertar. E às vezes falaram: é melhor ter deixado do jeito que foi no primeiro momento. Isso aí, tirando aqui o Patrick, a irmã Priscila, não sei se tem aqui, o Vitor não está aqui, mas que eu sei que são cabeleireiros aí, acho que são os dois, deve ter mais alguém aí que eu não sei. E os cabeleireiros vai lá, arruma o cabelo, aí a gente chega em casa, a gente vai imitar o penteado e fala: peraí, deixa eu dar uma arrumada aqui. Aí eu vou arrumar o lado direito, o lado esquerdo detona. Aí vou arrumar o lado esquerdo, detona atrás. Aí vou arrumar atrás, detona a frente. E no final fala assim: agora vai com o que tem. Porque quanto mais mexe, pior fica. Alguém já passou por essa aí? Olha lá o Marcelão. O Marcelão falou que não aguenta mais, tem que arrumar penteado para cá, penteado para lá. Quanto mais mexe, pior fica. Gente, não adianta. Às vezes a gente tenta resolver por si mesmo, a gente tenta colocar a mão, a gente tenta mexer na coisa, e pior fica. Isso aí, irmãos, é igual conversar com mulher na TPM.
Calma, irmão Arthur, segura aí. E aquele dia que você percebe que ela está assim, diferente. E aí você fica, amor, tá tudo bem? Ela fala, tá. Tá mesmo? Tá, por quê? Aí você vai tentar, não, porque eu estou achando que você respondeu. O que você está falando? É porque sou eu que estou fazendo a sua... Irmão, quanto mais você mexer, pior vai ficar. Esses dias veio até uma inspiração aí. Eu vou abrir as caixinhas de perguntas. Uma das perguntas que o pessoal mais faz é, pastor, pode ouvir música do mundo? Pode ouvir música secular? Irmão, eu tenho uma resposta para isso aí. Você tem que vigiar até no louvor que você ouve. Como assim, pastor? Eu tenho um louvor que tem falado muito comigo. Eu tenho feito, às vezes, minhas atividades, exercício, eu tenho alguns louvores que eu gosto de ouvir, cada fase, e um que tem falado muito comigo é Furioso Oceano. Aí eu vou lá correr, ele é bom, porque não adianta, né? Eu correr, aquieta a minha alma. Não, eu quero correr. Então, Furioso Oceano, deixa queimar. Então, vamos lá, que eu estou querendo parar. Mas... Aí eu pensei esses dias, não por nada, gente, foi só um pensamento. Chega em casa, você percebe que a irmã não está assim tão irmã naquele dia. Aí você fala, vou colocar um louvor para calmar o ambiente. Aí você põe Furioso Oceano. Aí fala, vamos trocar, vamos colocar agora um mais antigo. Mas pelo Senhor marchamos, sim, seu exército, ela já puxa a espada. Não, irmão, percebeu que a irmã está diferente? Tem que soltar a quieta minha alma. Tem que soltar essa paz que eu sinto em minha alma. Ela está pegando fogo e vai acalmando. Às vezes a gente pega uma coisa que a gente piora o que estava ruim. Quem está entendendo? A gente joga mais fogo, mais lenha na fogueira. Então vigia. Nós não sabemos governar a nossa vida, nós não sabemos colocar as coisas no lugar, mas Jesus é bom nisso, morreu por isso, e está aqui e quer colocar a minha, a sua vida, a nossa família no lugar. Para de fazer bobagem tentando resolver sozinho. Paulo falou assim, ó, por melhor que eu seja, por melhor que sejam as minhas intenções, eu sou um homem miserável. Eu sou apenas um perseguidor de quem eu deveria servir, porque o Paulo normal é um perseguidor de Cristo. Agora, o Paulo governado por Cristo é servo de Cristo até a morte. O Rogério normal, a carne governa, mas o Rogério governado por Cristo vai servir até a morte. É isso, gente. Aí ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? O reino da graça sobre mim, me livra do corpo da morte e me leva para o reino da glória. Alguém tem essa esperança? Dá um glória a Deus aí, gente. O que Paulo está dizendo é que quando nos rendemos a Cristo, dando no nosso coração um trono, Jesus não senta em outro lugar na nossa vida, trono, Ele é rei, Ele é Senhor, altar e trono. Diga comigo, altar e trono, trono e altar. Vamos lá, o lado direito aqui, vocês são altar e vocês são trono, vai. O trono está um pouquinho maior que o altar. Gente, que altar é esse? O trono continua maior. Sou maestro, gente. Você não vai esquecer disso. Quando você andar essa semana, na minha vida, Jesus tem um altar e tem um trono. Ele é rei e Senhor. Não é só advogado. Ele não tem só uma procuração, pode me defender. Ele tem uma procuração, pode governar tudo. Pode colocar tudo em ordem. Porque na minha vida, o Senhor tem um. Glória a Deus. Se renda ao governo dele. Deixa ele governar. Isso estabelece em nós o reino da graça. E depois estabelecerá o trono de glória. Como é que é isso, pastor? Abra a Bíblia em 1 Coríntios 11. Que inclusive é mensagem para hoje, que é culto de Santa Ceia. 1 Coríntios 11, eu vou ler com vocês verso 23 ao 26. Verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de quem? A ceia, a memória, é honra.
gratidão, adoração à memória de Cristo, aliança com Ele. 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o quê? O novo testamento no meu sangue. Fazer isso quantas vezes? Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A segunda lição que nós aprendemos debaixo desse reino da graça é que a cultura, olha aqui, ó, no reino da graça somos influenciados e guiados. Influência e direção, não é só influência. Tem gente que vai na direção errada e quer que as influências certas resolvam o BO. Como assim, pastor? Tem uma coisa que o pessoal, de um tempo, já faz anos, começou a soltar bastante, e é verdade. Deus não destrói uma família para formar outra. Deus não precisa me dar uma amante para me dar um casamento feliz. Eu já sou casado. Eu quero a influência de Deus no meu relacionamento extraconjugal e que Ele abençoe. A direção está certa? A direção está certa? Não. Então não adianta eu querer a influência certa na direção errada. Eu estou desonrando a Deus. Eu estou sendo infiel a Deus. Eu estou construindo algo errado. Eu estou vivendo no engano. E quero a influência de Deus no engano. Não vai acontecer. A influência que Deus vai exercer no engano é alerta, advertência. Se converte porque eu te amo. Eu não quero perder você. Vamos corrigir isso, vamos realinhar isso. Irmão, tem gente que só falta orar assim: Deus, abençoa o meu pecado de hoje. Deus, estou indo pecar, seja sobre mim, abençoa, que eu peque bem gostoso. Não, pastor, misericórdia. Misericórdia? Deus abençoe o rolê. E o que você vai fazer no rolê? Pegar todo mundo, pegar geral. Você quer influência boa na coisa errada. Deus abençoe minhas vendas. O que você vende? Entorpecente. Vai. Ah, Jeová, eu estou indo nos extremos, mas tem gente que já está entendendo o mistério. Irmão, vou ser muito sincero. Aí o outro pega e é infiel a Deus. Ele rouba a Deus e diz: Deus abençoa o meu negócio. Que é um negócio que rouba a Deus, não honra a Deus. Porque Deus estabeleceu, se Ele reina, Ele estabeleceu os tributos, a terra é dele. Alguém acha que é dono dessa terra? Não, pastor, tem escritura. Você cai seco e não tem mais nada. Deus chama, caiu, vira barro de novo, acabou. É tudo dele, gente. Gente, pelo amor de Deus, se esse período de pandemia que mandaram fechar tudo e fechou, não ensinou que nós não estamos no controle de nada. Se tem gente que conseguiu se sujeitar ao governo do prefeito, do governador, do presidente, de quem quer que seja, e não enxergou que é muito melhor se sujeitar ao governo de Deus, acorda! Mas a pessoa fica fazendo conta. Ai, primícia, dízimo, esses negócios, esses tributos, não tem que... Fica tranquilo. Mas você está querendo a influência certa num jeito errado de viver. Você não honra e quer honra. Eu não pratico, mas quero a bênção. Deuteronômio 28 diz: será que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Jesus veio selar, Jesus veio pagar para liberar o que a gente não conseguia pagar por si mesmo. Jesus não veio anular, Ele disse: eu não vim anular, eu vim cumprir o que está escrito. Queremos a influência? Ah, eu quero. Então você tem que ficar na direção. Qual que é a direção? É essa, então acabou. Rogério casou com a Angélica, a direção é a Angélica, mulher da minha alegria e da minha tristeza. Ainda bem que falou, na alegria e na tristeza. Porque aí no dia difícil a gente fala: continua aqui. Porque senão ia ter ia não, né? Infelizmente é um tal de separar, porque eu não amo mais, eu não estou mais feliz com ela, com ele. Não dá. Não. E o que é? Casamento é descartável? Os altares das igrejas precisam continuar falando que casamento não é descartável, não é uma aliança para a vida inteira. Obviamente tem as suas... Deus estabeleceu, não porque Ele quisesse, por causa da dureza do coração do homem, em caso de adultério ou em caso de risco. Mulher está sendo agredida, não tem que sujeitar isso não, mulher. Você é besta.
Você não tem que sujeitar a um agressor, você tem que ir para a delegacia. E sai fora. Ai, pastor, ele me bate, mas me ama. Nossa. Por favor, não me peça oração. Fala com alguém aqui na igreja que tem um pouquinho mais do Espírito Santo que eu, porque não vai funcionar. Eu era auxiliar em Mauá. Tinha um rapaz que ele era um pouquinho especial, ele era. Mas não era tanto, ele entendia as coisas. Ele era bem grande. E ele vinha com a mãe dele, a senhorinha, cuidando dele, tadinho, um amor. E quase toda semana ela pedia oração, porque ele não desobedecia, ele batia nela. Aí eu fui examinando e conhecendo ele para ver até onde ele entendia, e até onde realmente era, e percebi que ele entendia. Chegou um dia eu falei para ele, mas deixa que eu vou orar com ele aqui, vem cá. Calma que vocês estão me julgando já. Vocês já estão me julgando. Orei, terminei de orar, olhei para ele, falei, bateu na mamãe essa semana, né? Falei, é o diabo. O demônio veio. Falei, sei. Acabei de mandar ele embora. Ele não vai voltar. Você está abençoado, amém. Se semana que vem ela falar que eu apanho de você, você apanha de mim. Porque aí não foi o diabo, nós acabamos de mandar ele embora. E se ele voltar? Se ele voltar é porque você deixou, você apanha também. Semana seguinte. Eu quero agradecer. A oração funcionou, ele não me bateu mais. Pronto, simples. Gente, é simples. Tem coisa que é uma oração bem feita. É que às vezes a gente não amarra as pontinhas da oração. Acabou, gente. Pastor, sou eu bater nele? Ah, irmão, não sei, graças a Deus não precisou. Também quer saber demais, porque tem gente que está pensando aí, quero só saber. Eu queria ver se não funcionasse. Graças a Deus funcionou, porque eu não sou negativo igual você. Eu falei confiante que ia funcionar, e graças a Deus funcionou. Tem gente que é negativo até na história dos outros. Ele quer determinar o final ruim para o outro. Sai fora, cara, deu certo. Louvado seja Deus por isso. Mas irmãos, está claro aqui? Deixa ele governar, gente. A gente não sabe, ele sabe. Ele sabe administrar melhor. Com menos ele faz mais. Essa dava até um tópico. Ele sabe administrar melhor, com menos ele faz mais. 5 pães, 2 peixinhos, alimentou mais de 20 mil. E você está aí miguelando sem conta de dízimo. Vai tomar banho. Pastor, eu quero cumprir, mas falta na minha vida. Você entrega 100 e me pede 200 no final do culto que eu te dou. Não tenho tempo ruim. Pastor, o senhor é rico. Eu sou, irmão. Porque o reino de onde vem provisão para a minha vida é um reino inesgotável. Eu não tenho milhões na conta, eu não tenho grandes fundos, não. Mas eu tenho um Deus que é a fonte da minha vida e até hoje nunca deixou faltar e não vai deixar até o fim. A gente abraça porque confia. Não é dinheiro que nos move, é Deus. É Deus. Como é que a gente abraça projetos como abraçou do Haiti esse ano, da casa e de outros? Porque a gente acredita no céu. Imagina, irmão, num tempo que igreja fecha, igreja abre, povo não vem, povo desempregado, povo com negócio fechado, povo não sei o que, e a gente vai assumir bronca no Haiti, bronca no bom sentido, investimento de mais de 3 mil no Haiti, investimento na casa de quase 30 mil reais. Irmão, porque eu acredito de verdade no que eu prego, eu não estou aqui contando historinha, não. Eu acredito nesse Deus. E sabe o que acontece? Aí começa no tempo como esse, Deus começa a desatar, prosperar a gente, e prosperar a gente aqui no meio, para ser provedor disso, irmãos. Vou contar uma coisa para vocês, esses dias veio um e falou para mim, pastor, a próxima casa eu quero pagar. Vocês não estão entendendo, ele falou, eu quero pagar a próxima casa inteira, eu vou bancar. Nem congrega aqui. Mas sabe o que acontece? Faz o que Deus mandou, e deixa que Deus governa tudo. Aí eu já pensei, falei, não, ele não vai pagar uma casa inteira, ele paga metade. A gente se junta e paga outra metade, porque aí na verdade já são 2 casas e não uma só. Ou seja, não terminamos a primeira, mas já temos a segunda e a terceira encaminhada, e só Deus faz isso. Por quê? Porque Ele está governando a nossa vida. Deixa Ele governar, gente. Eu não vou chegar no final da mensagem de hoje, mas não tem problema, eu vou chegar onde Deus quer que a gente chegue hoje. Eu vou concluir, eu não deixo a mensagem aberta, eu fecho ela. Mas tem mais por vir. Está sendo bênção até aqui? Seja influenciado pela cultura do céu. Essa cultura do céu é uma doideira. Por quê? Porque quando Jesus fala para comer o pão em memória dele e beber o cálice em memória dele, ele está dizendo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele fala do pão, assim como o maná sustentou Israel na travessia no período de deserto. O que o maná fez para aquele povo? Dava para eles força, vigor.
O significado da palavra maná é: o que é isso? O que é isso? O que é isso? O Israelzinho agora está com mania, eu amo, fala, eu preciso filmar antes que ele pare. Acontece uma coisa, ele olha e fala: Eu falei, esse menino é de cinema, porque esse tipo, ninguém fala. Ele nunca me ouviu eu parar. Linda, precisa resolver isso aqui. Ele nunca me ouviu. O menino já é ator mirim. Não é nem mirim, é kids, baby, ator. Quando ele fala, eu falei, rapaz, tu é chique, cara. Mas, irmãos, o que é isso? Alguns historiadores entendem que o maná tinha o gosto que você queria. O cara comia pensando no picanha. Cada um defende uma coisa, mas uma coisa é fato: o maná foi provisão para um tempo, até entrar na terra da conquista. O maná era o homem colhendo o que ele não plantou. Vou dizer de novo, isso é reino de graça. Maná, pode falar, é reino de graça. É Israel andando no deserto e eles não plantaram trigo, eles não fizeram pão, mas o pão está descendo. Irmãos, eu não sou bom, não paguei meus pecados, não faço justiça por mim mesmo, mas o reino de Deus está sobre a minha vida, e eu vou andando e a graça vem, eu vou andando, perdão vem, eu vou andando, o favor de Deus vem. Tem graça de Deus aqui pra gente, irmãos. Nós estamos no reino da graça. É o pão vivo que desceu do céu. Eu não mereço, mas Ele faz. Eu não mereço, mas Ele ama. Eu não mereço, mas Ele me abraça. Mas Ele faz tudo isso e diz: agora vai nessa direção. Porque foi isso que Ele falou para a mulher: peguei adultério, vai e não peques mais. Não é essa sem vergonhice de vou na igreja porque eu estou na graça e Deus perdoa os meus pecados. Perdoa, e na sequência fala: não volta para o pecado. Toma vergonha na tua cara e não volta para o pecado. Ei, pastor, reino da graça. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Que cultura é essa? Que o homem come o que ele nem cozinhou. Nós estamos desfrutando aquilo que a gente não pagou, Ele pagou. Que o homem colhe o que ele nem plantou. Porque se fosse para colher o que a gente plantou, ele estava lascado. Pastor, mas Gálatas 6 diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. É verdade. Por isso eu planto a minha fé em Jesus, eu planto a minha confiança em Jesus, eu planto a minha vida aos pés de Jesus e deixo Ele governar, porque agora eu vou colher os frutos dEle e não os meus. Está entendendo o que é uma entrega a Jesus? Agora a minha colheita é sobre os frutos que Ele plantou e não que eu plantei. Eu jogo por terra aquilo que, a semente ruim que eu plantei. Eu peço perdão, tenho que pedir perdão, eu me arrependo, e agora começo a viver no padrão do reino. E começa a colher os frutos do Senhor do reino, do Rei dos Reis. É isso que faz a diferença, gente. Jesus é o pão, é o alimento para esse deserto que a gente está vivendo, porque esse mundo aqui, no melhor nível que a gente vê aqui, ainda é deserto comparado com a glória que em nós ainda há de ser revelada, com o reino eterno que a gente vai desfrutar. Agora, quando Jesus fala: vocês vão comer o pão em memória de mim, e esse pão é a minha carne. Quando os cristãos se reúnem para dizer que estão comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue, os romanos os acusam, os perseguidores, de canibalismo. E a lei dos romanos não permitia canibalismo, como a Bíblia não permite. Mas o que Jesus estava dizendo era de um ato simbólico, um ato profético, uma aliança simbolizada pelo pão e pelo cálice. O cálice é o fruto da videira, o fruto da vide. E o que esse fruto produz? Nós já vimos que o pão, ele fala da provisão. Diga comigo, provisão. Diga, provisão no deserto. Essa vida aqui, por melhor que seja, ainda é um deserto. Nós temos um reino muito maior. O reino de graça está sobre nós para nos levar por esse deserto ao reino da glória. Anota isso aí, o reino da graça está sobre nós para nos conduzir, nos sustentar até o reino da glória. E o pão é provisão para essa caminhada. O corpo de Jesus, eu preciso. Mas ele fala do vinho, do cálice, do fruto da videira, fruto da uva. E a Bíblia diz que o vinho alegra a alma. Um dos símbolos do suco da uva é alegria. Tanto que no Novo Testamento vai dizer para não se embriagar mais com vinho. Você não precisa mais dessa alegria, mas enchei-vos do
espírito. Agora a minha alegria é maior do que a alegria que o vinho dá, fermentando e tal. Agora a minha alegria é pelo Espírito Santo que habita em mim. Mas Jesus, ele deixa claro, olha, a cultura do céu, vocês são providos pelo céu nesse período de deserto. A cultura do céu, vocês também terão que participar do suco, do cálice. Por quê? Porque no período de deserto, ainda assim vocês terão a alegria do céu em vocês. O que Deus mandou Israel fazer quando Moisés vai lá falar para o faraó? Faraó, eu vou tirar o povo daqui porque Deus mandou a gente ir no deserto. Fazer o quê? Alguém lembra? Sofrer um pouquinho. Nós vamos lá no deserto sofrer um pouco, é isso? Nós vamos fugir pelo deserto. O que eles falaram que ia fazer? Adorar, tá, mas vamos lá. Tinha especificamente, o que Deus mandou eles irem fazer? Vocês são crente pra caramba. Não, pastor, a gente está com medo do governador vir e suspender, porque não pode ter ajuntamento. Celebrar uma festa, gente. Vão e celebrem uma. Pode celebrar festa? Vocês estão, nosso Deus, hein? Fizeram a cabeça de vocês. Sangue de Jesus. Estou falando para Deus, pode celebrar festa? Pastor, mas a vida está muito triste. Eles eram escravos. Eles apanhavam, maltratados, não tinham direito a nada. Mas quando Deus falou, eles tinham um motivo para ir celebrar uma festa. Meu irmão, você está aqui. Você pode ter tido a pior semana da tua vida, mas Deus te trouxe, Deus deu provisão. Deus está te entregando esse pão. Essa palavra não foi cozida por mim, ela veio do céu. Não sou eu capaz, Deus é, o Espírito Santo está falando. E agora o que Ele está dizendo é, nessa trajetória, mesmo em meio ao deserto, eu vou te dar provisão e alegria.